Graça e paz, amados, louvado seja o nome do Senhor, uma boa noite. Estamos aqui esta noite para falar de chamado, porque Jesus ele disse, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E nós temos consciência que o final de todas as coisas se aproxima rapidamente. Lembrando de outro texto também, onde o próprio Senhor Jesus falou que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, então devemos orar muito, rogar a Deus, o Pai, que é o Senhor da seara. Para quê? Para que envie mais ceifeiros. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós, porque nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que revela os projetos de Deus, que nos ensina o caminho, que nos fortalece a fé. E a palavra de Deus, que deve ser regra de fé e prática, infelizmente tem sido esquecida ou, em outras vezes, mal interpretada. Por quê? O próprio Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, ele diz que os homens buscam conhecer e fazer a sua própria vontade e não pensam no reino de Deus. Você veja que, falando em ministério, falando em chamado, Noé achou graça diante de Deus e foi chamado para uma grande obra, para ser uma semente de uma nação poderosa que haveria de surgir. Porque o mundo antigo pecou e Deus desejou destruir tudo, mas Noé achou graça e Deus chamou Noé e confiou a Noé uma obra gloriosa, e Noé correspondeu ao chamado do Senhor. É importante entender que Noé, no dia que as águas do dilúvio caíram, Noé dentro da arca, Noé quis abrir a arca, mas Deus selou a arca por fora. Vale a pena aqui lembrar que o motivo de Noé querer abrir a arca é porque ele tinha toda uma parentela. O pai de Noé tinha dormido no Senhor 5 anos antes do dilúvio. Então ele tinha irmãos, tinha irmãs, tinha tios, tinha pessoas, primos, tinha muita gente. Jesus fala que o arrebatamento será como nos dias de Noé. Porque temos pregado e a palavra de Deus, ela não entra no coração das pessoas, porque muitos são os que dizem, não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas não busca Deus. E quando falamos de arrebatamento, parece uma coisa estranha para eles. Quando falamos de ressurreição dos mortos, parece uma coisa muito estranha para eles. Assim como Noé também dizia do dilúvio, e pareceu para aquela geração uma coisa muito estranha. Como é que o mundo vai se encher de água? Não dá. E alguns perguntam, como é que vai haver ressurreição? Tem várias ressurreições na Bíblia. E vai acontecer, da igreja ser arrebatada, os mortos serem ressuscitados e a encontrarmos o Senhor Jesus nos ares. Então, amado, Noé foi chamado e concluiu o chamado dele com êxito, porque Deus foi com ele. Se entregou mesmo à construção da arca. O tempo de Noé era para trabalhar na arca. Noé esqueceu o lazer, Noé esqueceu as viagens, Noé esqueceu as férias. Noé esqueceu tudo isso e Noé se empenhou para a construção da arca. Ele, seus filhos, as esposas dos seus filhos, a esposa de Noé, se empenharam na arca. Por que vale a pena lembrar isso? Porque hoje, ainda estando escrito que devemos esperar só um pouco o xixo de tempo, ainda que está escrito que a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé, ainda assim, muitos ministros querem usufruir desse mundo. A palavra de Deus em Gênesis mesmo diz que por causa do pecado de Adão, o mundo, a terra se tornou maldita. Mas tem muito cristão querendo usufruir desse mundo. Muitos líderes, muitos pastores, porque acham que
o fardo é pesado, então tem que ter descanso, tem que descansar, tem que ter lazer, tem que sair com a família, mesmo conhecendo a palavra de Deus, a qual nos ensina que o nosso descanso não é aqui, que o nosso descanso é na glória. E aqueles que sofrem com Cristo também vai reinar. Então, seria muito importante ouvir o que Jesus falou. O arrebatamento vai ser igual nos dias de Noé. Vamos estar casando, comendo, bebendo, dando em casamento. E vale a pena lembrar, como já foi dito nesse vídeo, que Noé se empenhou. Aqueles que têm chamado devem se empenhar. Por quê? Olha o que está escrito também. Maldito todo aquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Pastores que saem de férias, deixam a igreja, está fazendo a obra de forma relaxada, está preferindo o mundo, não está executando a obra de Deus. Quando foi que um apóstolo Paulo teve férias, ou um Pedro, ou um João, ou um Tiago, ou um André? Quando foi que um Tomé, um Natanael, quando foi um Judas, quando foi um Barnabé, quando foi que um desses, quando foi que Jesus teve férias nos seus 33 anos aqui nessa terra? Então, infelizmente, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Me diga quando foi as férias de Moisés. Moisés foi chamado e ele desejou não ser chamado. Ele clamou a Deus dizendo, manda outro, eu não consigo, eu não posso. Mas o Senhor não aceitou aquela palavra de Moisés, disse, não, você vai. Arão vai te ajudar. Quando é que foi que Moisés ou que Arão teve férias, igreja? Você que é líder, seja pastor, seja bispo, você que é líder, seja diácono, seja evangelista, seja presbítero, entenda uma coisa, se a igreja na sua totalidade foi chamada por Deus, exortada por Deus a buscar o reino em primeiro lugar, por que a liderança vai deixar a desejar, meu querido? Entenda uma coisa, que um dia vamos estar diante de Deus e assim como a parábola dos talentos vai acontecer, o Senhor vai pedir conta do seu ministério. Deus vai pedir conta do teu ministério. Você vai estar diante de Deus e Deus vai lançar no teu rosto, sim, que você preferiu férias, que você preferiu praia, que você preferiu lazer do que estar lutando pela salvação de muitas almas. Você vai pagar um preço. Você pode ser chamado naquele momento lá de servo mau, porque você enterrou a tua mina por algum momento. Todo ministério é importante na casa de Deus. O ministério da adoração é importante, o ministério da diaconia, o diácono ali, ficar na porta recebendo os irmãos e abençoando, é importante. Cada um Deus deu segundo a sua capacidade. Se você foi consagrado pastor, dê a vida pelas ovelhas. A vida é em vida, não é em morte, não é em vida. Não largue o rebanho para estar passeando. Se você é presbítero, não deixe de vir nos cultos. Não deixe de estar nos cultos. Se você é evangelista, não deixe de pregar em tempo e fora de tempo. Se você é diácono, cuida bem da igreja de Deus, vê a necessidade dos servos do Senhor, dos amados irmãos que estão ali, debaixo do teu ministério da diaconia. Você que adora a Deus, lembra da palavra, cada um de nós devemos fazer tudo que vem às nossas mãos, conforme a nossa força. Chamado, muitos são chamados, Moisés foi chamado, lá em Êxodo. Aqui em Hebreus diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, nunca se ausentou ali, a não ser para oração, para intercessão, para levantar as mãos pelo povo de Deus. Igreja eleita, igreja amada do Senhor, não deseje usufruir desse mundo. A palavra de Deus é muito rígida
a respeito dessas coisas. Temos muito pouco tempo para fazer a obra, disse o Senhor Jesus Cristo. Ele disse que o campo está embranquecido, não podemos perder essa safra, essa lavoura. E ele diz mais que a noite vem. E quando ele diz que a noite vem, ele diz, a noite vem de maneira que ninguém vai poder trabalhar. Então devemos fazer a obra enquanto é dia. Vai chegar momentos de trevas, vai chegar momentos de perseguição. E aí eu quero ver como vamos fazer a obra. Se já com toda essa liberdade, os pastores deixam a desejar. Não se preocupa na doutrina. Olha o que o Espírito Santo fala por boca de Paulo a Timóteo. Prega, ensina, considera esta palavra, porque fazendo assim tu te salvarás a ti mesmo, e quem te ouvir também vai ser salvo. A palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque quando os apóstolos foram chamados, eles deixaram tudo. Estão os irmãos ali no barco, largaram as redes e o seu pai, Zebedeu, e foram atrás de Jesus Cristo. Depois de uma pesca tremenda, Jesus disse, segue-me, e Pedro e os irmãos vão lá e seguem Jesus imediatamente. E temos ainda mais a palavra de Deus que diz que aquele que pega e coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de Deus. A palavra de Deus diz, amados, que aquele que começa na terra e olha para trás, larga um pouquinho, não é digno de Deus, porque existe pressa para Deus. Existe pressa. Olha o que diz a palavra de Deus, se o Senhor não tivesse abreviado o tempo, enquanto Deus está abreviando o tempo, para que aqueles que são da fé não percam a fé e se salvem, tem muitos achando que está demorando, e que temos tempo para usufruir desse mundo, para conhecer os lugares. Uma coisa é certa, assenta no teu coração, conhecer o céu, que está na presença de Deus aprovado, e não esse mundo, que já está debaixo de uma condenação. Tudo isso vai queimar. Tudo isso vai se fundir. Está lá, 2 Pedro 3. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, vigia em nome de Jesus Cristo. Insista em tempo e fora de tempo. Você que é ovelha, é cordeiro, que você acha que não tem ministério, mas todos foram chamados com o ministério da adoração. Não podemos ficar em casa em tempos de culto, principalmente agora, em período de pandemia. Por quê? Porque não vamos orar. Tem milagre, amados, deixa eu falar aqui para vocês, tem milagre que acontece no piscar de olhos, mas tem milagre que é um processo. Jesus fala com 10 leprosos, vai lá e se apresenta ao sumo sacerdote, apresenta a oferta da lei, e eles estavam leprosos ali, 10, e eles saíram andando. Na medida que eles se dirigiam para o cumprimento da palavra de Cristo, eles alcançaram a bênção da cura. Eles não foram limpos como outros, que foi limpo na hora do toque que Jesus tocou, que pôs a mão, que falou, que profetizou a cura. Não, eles foram andando e foram sendo restaurados, porque estavam debaixo de uma palavra profética poderosa da parte do Senhor. Tem milagres que se realizam em processo. Olha, quando Moisés estava intercedendo naquela guerra, ele levantava as mãos, o povo de Deus vencia, ele cansava, o povo de Deus começava a perder. Para quê? Para que a igreja entenda que existe a necessidade de se manter em oração em meio às batalhas. E nesse período de pandemia, a igreja deve estar orando para que Deus venha iluminar os olhos das nossas autoridades, a quebrantar-lhes o coração, para que eles não venham se perder e levar outro tanto a se perder. Inclusive muitos cristãos que têm se rendido à pandemia e não têm servido a Cristo. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem vai ser escolhido? Aquele que for fiel até a morte, aquele que não retroceder, aquele que avança para a conservação da alma. Então fique esta palavra aqui.
Em nome de Jesus Cristo, tema e trema diante do Senhor e seja você uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. É com temor e tremor que deixamos esta palavra, na esperança que você tema e trema e busque a Deus, em nome de Jesus, e seja você uma bênção. Amém, amém, graças a Deus.